Hello, hello, good morning, everyone. E ó, eu tenho certeza que você acha que ficar em silêncio para não interromper alguém é um sinal de que você está sendo educado. Mas, quando você está no ambiente global, no mundo corporativo, silêncio demais pode ser interpretado como falta de opinião, pode ser interpretado como falta de preparo. Eu quero te mostrar nesse encontro que a gente vai fazer aqui, como é que você interrompe em inglês de maneira estratégica, sem que você perca, né? Sem que você desrespeite qualquer pessoa e sem você perder fluidez. Mas eu quero também te dizer o seguinte: o caminho não é ficar quieto. Quando você tiver algo para ser dito, que seja dito. E através de preparo e método você consegue fazer isso. E quando isso aqui é mais comum do que a gente fala que é. O sintoma é o silêncio, né? Entra na reunião, não fala nada, sabe que pode contribuir, mas também não fala nada. Alguém quer fazer uma pergunta para alguém, resolve não falar nada, ou às vezes tem um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente e acaba não falando nada. Mas vamos resolver isso a partir de agora. E por incrível que pareça, como eu já falei, né? Isso é muito mais comum dentro do IAC, que é um dos meus programas. Toda semana há correção em relação a isso, especialmente porque a gente está falando de um pilar que se chama posicionamento. Agora, olha só. Se você já deixou de interromper por medo de soar grosseira ou rude, você não é a única. E qual que é o problema? O medo de interromper faz com que você perca espaço durante uma conversa, especialmente no ambiente global, no ambiente corporativo. Um silêncio prolongado demais faz com que você soe ou com concordância total, ou que você simplesmente não tá prestando atenção. Tipo, você se desligou da reunião, né? You switched off from the meeting. Isso é muito ruim. E quando você interrompe sem técnica, sem saber o que dizer, com toda certeza impacta, sim, a sua imagem e o seu posicionamento corporativo. Como que resolve isso? Você usa interrupção estratégica, tá? Quando a gente está falando vamos falar em inglês, de strategic interruption. Por quê? Porque uma strategic interruption, ela tem alguns elementos. O primeiro é você reconhece o que foi dito. E isso impacta na forma que as pessoas vão te perceber, porque quando você repete com as suas palavras, isso faz com que quem está te escutando tenha aquele alerta de essa pessoa estava prestando atenção em mim. E além de você fazer o reconhecimento do que foi dito, você cria espaço para inserir o seu ponto. Além de você também manter respeito, controle, uma presença e uma escuta ativa, que são essenciais dentro de ambiente corporativo. Vamos dar uma olhada, né, em termos práticos, tá, Ana? Mas e aí, o que eu falo? Você fala frases como sorry to jump in, but may I add something here? É uma forma de você interromper adequadamente. Está fazendo uma transição, né, entre o que a pessoa disse. E é importante que você esteja escutando, porque normalmente quando a gente fala, tem alguns momentos que a gente faz pausa para respirar, ou pausa para poder pensar numa ideia, e aí você tem a oportunidade de fazer a sua interrupção de uma maneira muito leve, muito sutil, utilizando uma frase como essa. Você também pode fazer uma interrupção sem pedir sorry. E isso eu acho muito importante ressaltar para as executivas. Por quê? Quando a gente soa. Tem até um vídeo meu falando sobre isso, né? Quando a gente soa muito apologetical é uma pessoa que fica pedindo desculpa toda hora. Isso não é bom para sua autoridade e para o seu posicionamento corporativo. Então, a minha sugestão é que você interrompa utilizando outras frases, outro tipo de repertório, do seu repertório. Exemplo prático. If I could just add to that point. Olha só. If I could just add to that point. E aí você vai falar o que você pensou em adicionar. O que você está dizendo aqui, basicamente, se eu puder adicionar ao que você acabou de falar, e aí você contribui, você traz a sua contribuição. O outro ponto. Can I pause you for a second to clarify? Então, por exemplo, você tá com uma dúvida, tem uma perspectiva, algo que você gostaria de perguntar, e aí você vai levantar, né,
a mão, ou enfim, ou interromper mesmo a pessoa quando você perceber que ela está respirando, quando ela deu uma pausa ali para poder gather her thoughts, né, juntar ali os pensamentos dela, e você pode falar, can I pause you for a second to clarify what you've just said? Can I pause you for a second to clarify the idea or the suggestion you just made? Algo nessa linha, tá? E aí um bônus para você. Antes, talvez a reunião, a discussão, né, pode ser pós uma apresentação, ou pode ser uma reunião, por exemplo, com um time global. Você está percebendo que estão mudando de assunto sem que o assunto que estava sendo debatido, ele foi 100% concluído, na sua opinião? Ou seja, estão mudando de assunto, mas ainda tem um fiozinho solto, né? A gente não gosta de loose ends, né? Assim que a gente fala em inglês. Então, o que você vai falar? Before we move on, could we revisit this point for a moment? Então, percebe, né? O quanto que isso soa educado, o quanto soa tranquilo para você falar. E aí a gente está falando aqui, gente, de simplesmente colocar um could we revisit? A gente pode revisitar esse ponto, ok? E aqui você vai estar trazendo língua para esclarecimento, você está fazendo sim uma interrupção, mas por quê? Você precisa tirar uma dúvida ou você precisa fazer, né, alguma colocação. Isso aqui, quando você está falando da sua comunicação ele é a sua caixa de presente, né? Eu sempre costumo falar para os meus clientes assim, ó. Quando você está se comunicando em inglês, você pode pegar todos os seus resultados, você pode pegar toda a sua qualificação técnica, você pode pegar todas as suas qualificações comportamentais e toda a sua experiência e resultado que você já entregou e colocar tudo isso num papel de pão. O que é um papel de pão? É uma comunicação male-male, é uma comunicação empobrecida. Ao passo que você também pode pegar tudo isso e fazer uma construção, uma narrativa de educação, de elegância, de intencionalidade. E isso você realiza escolhendo usar sabiamente as palavras melhor, né? Escolher se comunicar de maneira mais adequada, utilizando termos técnicos em inglês que são correntes e que fazem com que as pessoas elas queiram te escutar. E interrupção faz parte desse processo, tá? Por quê? Pode ser que a dúvida que você vai levantar, ela mude a forma e a perspectiva que os demais nessa reunião, eles vão olhar o tópico que está sendo debatido. Pode ser também, e muitas vezes acontece, especialmente, por exemplo, você trabalha na área fiscal, você trabalha na área trabalhista, você trabalha na área de RH, você tem reporte com o global, tudo que acontece aqui no Brasil é muito peculiar. E aí, às vezes, as pessoas elas entram num nível de debate em que há necessidade de você fazer a interrupção, mas é uma interrupção para uma contribuição. É uma interrupção que vai gerar uma contribuição positiva. Por quê? Na maioria das vezes, você é o expert da sua área, você entende sobre o negócio local, você entende sobre o que acontece dentro, né, da esfera Latin America, Latam, dentro da esfera Brasil. Mas, ao passo que você se cala, você está perdendo grandes oportunidades de você se posicionar. E isso sim impacta a sua carreira. Então, olha só, quando você toma essa ação de simplesmente não contribuir, não questionar, não interromper, que é a temática da nossa aula, você está pegando tudo isso, a qualificação técnica, qualificação comportamental, treinamentos comportamentais, inclusive, que vários dos meus clientes fazem, experiência na área, experiência na indústria que você atua, e resultado, e aí você está colocando no seu, envelopando num papel de pão, né? Enrolando num papel de pão e entregando assim. Então, não faça isso. O que você deve fazer? Aprender a falar 100% voltado e dedicado a negócio. Quando você executa tudo que eu acabei de te mostrar, você está trazendo uma presença ativa. Você não está só assistindo a reunião, você está participando ativamente da reunião. Qual que é o resultado disso? Destaque. As pessoas te percebem. Quem é visto é lembrado. Lembra, né? Quem é visto é lembrado. A sua comunicação, ela fala e ela impacta, sim, a sua carreira. Você está demonstrando segurança. Está conduzindo o diálogo, mesmo quando você não é o host, fazendo contribuição positiva. Você se preparou para isso.
E você não está falando coisa a troco de nada. Você está falando da sua área, você está falando da sua empresa, da sua área, do seu departamento. E você está se posicionando como uma liderança que é participativa. Você está influenciando, né, o caminho, o rumo das decisões que são tomadas de alguma forma. Pode ser que a decisão final não seja sua. E tá tudo bem. Porque a gente tem pessoas que, né, hierarquicamente, a gente precisa respeitar. Mas, quando você traz esse nível de influência, você traz uma nova perspectiva. E dessa perspectiva, uma decisão pode ser mudada simplesmente pelo fato de você ter contribuído. Isso gera impacto para sua carreira também. Você vai escutar coisas como: esse é um ponto válido. Nossa, que bom que você falou isso. Esse é o seu objetivo final com essa live. Esse é o objetivo final dos meus clientes dentro do IAC. A gente não quer, estou só falando inglês por inglês. Não, no final do dia tem essa comunicação, ela tem que ressoar em alguém reconhecendo o que você está fazendo, né? Você está melhorando a sua comunicação, tá? Cenário, vamos pensar num cenário prático, tá? Já o que os meus clientes executam dentro de aula particular, dentro de aula de implementação. Imagina que você está numa reunião global, o time está prestes a decidir um investimento, mas você precisa inserir um dado crítico antes de uma tomada de decisão. Como é que você ia interromper? Coloquei esse cenário, tá? Porque esse tipo de cenário que vai fazer com que você tenha uma discussão relevante. E o seu inglês, se você estiver aprendendo inglês, você precisa de contexto relevante para a sua área. Bem, o que você vai fazer? Pensa nesse cenário, escreve aqui para mim no chat, você que está assistindo pela live, né, no Instagram, escreve também, ou manda DM, e você que está me assistindo aqui no YouTube, você pode comentar no vídeo e eu te retorno. E olha só, a gente falou sobre interrupção, mas existem outras características de fala, tanto dentro de reunião, quanto dentro de networking, onde a interrupção naturalmente aconteceria mais do que uma apresentação, por exemplo. E eu vou deixar um convite para você. Não é só querer aprender a falar inglês, você tem que conduzir a tomada de decisão em inglês. Você quer ser um gestor global, talvez você já seja um gestor global. A sua comunicação, ela impacta a tomada de decisão, a sua comunicação, ela impacta os demais. E para viver isso com mais intensidade, eu vou deixar o meu convite para você participar do meu próximo workshop. Meu próximo workshop é intenso, prático, zero enrolação, 100% dedicado a inglês para negócios. E a gente vai não somente ver esses exemplos, como você viu aqui, a gente vai praticar. Para você melhorar o seu inglês, você precisa praticar, precisa falar. O que você vai fazer agora? Você que está na live, e você que está aqui no YouTube também, comenta o workshop. Comentando o workshop, você vai estar no meu próximo evento ao vivo e participar comigo, praticando, tendo interação com outros profissionais, fazendo muito networking, porque no final do dia, o que vale não é só inglês, é o resultado que você gera com o seu inglês. Bem, that being said, dito isso, comenta o workshop. Next Monday tem mais uma live, então I'll see you next Monday for more. Take care.